Eu chamo o Bitcoin de última fronteira da desmaterialização. E ele tem essa definição simplificada, como eu brinco, é uma espécie de dinheiro sem bancos, ou ele tem também uma definição mais geral, que seria a primeira moeda digital descentralizada do mundo. Descentralizada naquela lógica, como a gente havia mencionado. Ele não depende de bancos centrais para existir e ele não depende de qualquer instituição financeira para ser transacionado entre duas ou mais pessoas, né? Por que eu utilizo, digamos assim, uma definição meio diferente, né? Por que eu chamo o Bitcoin de última fronteira da desmaterialização? Por uma razão relativamente simples, né? A gente já chegou a falar disso aqui. A gente já havia desmaterializado tudo e ainda não havia desmaterializado o dinheiro, né? A música foi para a nuvem, né? Hoje antigamente tinha MP3, agora já está tudo no Spotify. O vídeo também foi para a nuvem, se desmaterializou, né? Quem é que tem DVD, Blu-ray, meia dúzia de colecionador, né? Hoje tudo está no YouTube, está no Netflix e assim sucessivamente. A gente não havia desmaterializado o dinheiro por conta desse paradigma que até então prevalecia nos meios digitais, né? A gente copia e cola qualquer coisa. Como já entendido, nesse ponto não vou nem me aprofundar, que a gente já acabou explicando isso, o Bitcoin não é uma coisa que você copia e cola, ele é um registro único no tempo, né? E a cada momento no tempo, ele pode pertencer a uma pessoa ou pertencer a outra, à medida que, com o passar dos blocos que vão sendo gerados, a posse daquele registro, daquela informação, daquele dinheiro, pode ser transferida de A para B. Né? Então ele é a última fronteira da desmaterialização, porque a gente já conseguia fazer um monte de coisa até que o Bitcoin surgisse em 2008, já tinha um monte de coisa bacana na internet, nos meios digitais, só que a gente ainda não tinha conseguido reproduzir a escassez do mundo físico no mundo digital. Eu não conseguia, até então, criar uma espécie de ouro digital, tal qual o Bitcoin é. Não conseguia criar algo escasso. Né? Essa música aqui só tem uma. Não, você copia e cola, você tem infinitos arquivos. O Bitcoin, por meio da tecnologia blockchain, consegue fazer isso. A gente vai entender aqui que essa história remonta um pouquinho mais lá atrás do que a gente imaginava. Né? Uma tecnologia que foi criada no ano de 2008 tem raízes lá em 1982. Tá? Isso daqui pode ser explicado de duas formas. Tem o tecnês e tem o português. No tecnês, a gente costuma dizer que esse paper, esse artigo acadêmico de 1982, ele propõe o que na ciência da computação seria o problema dos generais bizantinos. Né? E a conclusão preliminar básica que ele dizia que seria impossível gerar consenso numa rede distribuída sem a presença de um nó central, né? Que é basicamente o que a blockchain permite fazer. E se a gente fosse traduzir isso para o português claro, ele estava dizendo mais ou menos o seguinte, esse artigo. É impossível, seria impossível, em qualquer ponto do tempo, no futuro, né, fazer com que a tecnologia resolva o problema de que duas ou mais pessoas consigam confiar umas nas outras, caso elas não se conheçam, sem recorrer ao intermediário de confiança, como um banco, um governo, um cartório. Então, em tese, o que o problema dos generais bizantinos estava dizendo é assim, a gente nunca vai conseguir resolver esse problema, justamente que a blockchain consegue resolver, né? E ele não estava sozinho nessa, né? 1982 foi o que eu chamo assim, curiosamente ninguém tinha ideia, né, disso na época, mas foi meio que o ponto de partida para discussões mais sérias sobre a possibilidade, né, e tem estudos até mais antigos do que isso, mas da possibilidade da gente representar a escassez no mundo digital, ou seja, isso é conhecido nos anais aí da ciência da computação como o problema do dinheiro digital, o electronic cash. Já se discutia isso 30 anos antes do Bitcoin ter sido criado. O Bitcoin foi publicado em 2008 como um artigo, né, como uma teoria, e ele foi implementado na prática em 2009. Vamos assumir que Bitcoin foi criado em 2008, tá? Para focar num ano só. Em 2005, uma tentativa muito parecida com ele foi lançada, o BitGold, do cientista da computação Nick Szabo. Em 1998, um pseudônimo, esse não o nome de verdade, um pseudônimo, né? O Wei Dai
lançou um sistema chamado B-Money, né? Você lê lá como funcionaria o B-Money e fala, caraca, é o Bitcoin, né? Igual, muito parecido. Só que todos eles penavam em algum ponto. Existia alguma coisa nesses sistemas de dinheiro digital que vieram antes do Bitcoin, em que você não conseguiria ficar totalmente isento de confiança em um único ponto. Você não conseguiria fugir totalmente do ponto central de confiança. Quando você vai ler lá o do Eidai, você consegue enviar as unidades, as moedas digitais para lá e para cá, igual no Bitcoin. Só que você não consegue criar esse dinheiro de forma descentralizada. Você vai ter que, tipo, confiar numa empresa que imprime o dinheiro, que cria o dinheiro, e você teria que transferir, né? Assim, estou falando isso até de forma relativamente figurativa, ou seja, só para enfatizar o que é importante. Uma série de experimentos prévios, feitos, não por acaso, por pessoas muito inteligentes, fracassaram em tentar fazer o que o Bitcoin conseguiu com êxito fazer e vem fazendo desde 2008. Tá? Isso é extremamente relevante para a gente entender. Não é uma coisa que um anônimo criou do nada e que maluquice, esse negócio hoje vale 60 bilhões. Tá? Se não me engano, o Isaac Newton tinha uma frase famosa, né? Todo mundo, caramba, como é que o Isaac Newton conseguiu tanta coisa, né? O cara tem 3 leis, o cara criou cálculo, tem um monte de coisa aí que ele fez, né? Para atrapalhar o pessoal na escola, na faculdade. Como é que pode o cara conseguir tantas descobertas, tanto conhecimento? Ele falava, né? Me apoiei nos ombros dos gigantes, né? Tipo, todo mundo que veio, os grandes cientistas que vieram antes dele e os quais ele estudou. É mais ou menos o que o Satoshi fez. Eu costumo dizer que o Bitcoin, ele não tem nada de inovador em si, em seus elementos. Apenas a forma como ele combina diferentes tecnologias num único protocolo, esse sim, inovador e revolucionário que é o Bitcoin, que foi o diferencial, né? É igual a vovó, que só ela sabe fazer o bolo, né? Bolo de cenoura da vovó. Pô, é farinha, é ovo, cenoura, óleo, né? O que vai fazer? Só que só a vovó sabe fazer. O segredo é a receita e não nos ingredientes. Então é muito parecido com isso daqui, tá? Vou falar uns palavrões aí. Criptografia assimétrica já existia, funções de hash já existia. Até uma das grandes inovações tal qual implementada no Bitcoin, que foi o Proof of Work, ele já existia, tá? Então esse cara pegou um monte de coisa que tinha pouca gente estudando, era só os nerdão lá mesmo, a galera aí da computação, da criptografia aplicada. Ele pegou isso, recombinou de tal maneira que conseguiu resolver o pulo do gato, né? E muito humildemente, isso daqui é um print lá da lista de e-mails, foi o primeiro lugar em que ele publicou isso. O Satoshi Nakamoto, que até hoje ninguém sabe quem é, que é o criador do Bitcoin, ele veio a público no dia 31 de dezembro, no dia 31 de outubro, né? Acho que ele gostava do Halloween, e de 31, né, de outubro de 2008, ele lança na lista de e-mail dos cypherpunks, que nada mais é do que especialistas de criptografia que já estavam se debruçando sobre problemas como esse. Ele, digamos assim, ele olha, pô, acho que eu resolvi o problema. Depois de 2 anos pesquisando, implementando, testando, acho que eu resolvi o problema. Está aqui o paper, está aqui a teoria sobre como funciona o sistema. Daqui a um tempo eu vou lançar o código para todo mundo construir esse projeto. Vou lançar a base do código para todo mundo seguir construindo esse projeto de maneira colaborativa comigo. Então, ninguém sabe quem ele é, de vez em quando aparece, acharam o criador do Bitcoin, tudo erro ou mentira, não confiem quando alguém relata isso. Ninguém sabe quem é, não interessa curiosamente quem seja, para além da nossa curiosidade humana. O fato é que ele veio a público pela primeira vez utilizando esse pseudônimo, porque nesse meio da criptografia, como além de blockchain, além de dinheiro digital, a criptografia é uma grande ferramenta de privacidade, de preservação do direito essencial à privacidade, à segurança da informação, é muito comum, né? Eu brinco assim, do mesmo jeito que o cara é gótico, ele anda de preto. Por que o cara anda de preto? Porque ele é gótico, não adianta perguntar para ele porque ele anda de preto, né? É parte da cultura dele. Então é a mesma coisa, é muito comum, porque tem gente que, estou falando essa brincadeira, porque assim, tem gente que, o cara é anônimo porque ele está criando um negócio que vai servir para traficantes venderem drogas, né? Para matadores de aluguel, não tem nada a ver com isso, assim. Eu sinceramente acho que o uso do pseudônimo tem um aspecto cultural desse meio de criptografia. Eu falei até do outro cara, tem muita gente que usa pseudônimo, né? Porque não por acaso o cara manjar de criptografia, ele sabia da importância da privacidade, geralmente caminham juntos.
E o segundo ponto, né, até porque o Satoshi se manteve ativamente ativo, ele se manteve ativo durante 2 anos, tá? Durante os anos de 2009 e 2010, nos fóruns sobre Bitcoin, nessas listas de grandes inovadores focados em criptografia e inovações, tá? É um nicho bem pequeno, tá? Eu acho importante vocês entenderem da onde surgiu essa tecnologia. Assim, pensa assim, num grupo literalmente de umas 100 pessoas, isso aqui é uma lista que ativamente umas 100 pessoas discutiam, só que pessoas das mais brilhantes mesmo do mundo. E é tudo público, porque até hoje dá para você ver lá o que o criador do Bitcoin, por conseguinte, da tecnologia blockchain, o que ele estava falando, o que ele deixou, tá? Eu brinco que o uso do pseudônimo é tanto por uma questão cultural, quanto de fato ele estava querendo resguardar a identidade dele, acredito eu, até porque de 2010 em diante ele sumiu, ninguém sabe se ele está vivo, se ele está utilizando outro nome, qualquer coisa parecida, ele some. Quase que para mim deixando a mensagem, isso aqui não é um projeto meu, isso é um projeto colaborativo. Eu não estou falando no sentido metafórico, não, tá? Uma mensagem do líder, não é nada disso. Eu estou dizendo assim, ele sai totalmente da governança do projeto, o projeto passa a assumir uma governança inerente à governança de, grosso modo, como qualquer outro software de código aberto, tá? Então, do mesmo jeito, sei lá, a governança do Linux, a governança de tantos outros sistemas de código aberto, alguns dos quais são base da infraestrutura de toda a internet, né? Beleza, pouca gente usa Linux em casa, mas 99% dos servidores que dão base ao que a gente faz na internet é governado pela mesma lógica, digamos assim, do Bitcoin, tá? Que é uma governança de software livre. Então ele deixa de ser uma figura influente, simplesmente porque ele sumiu, tá? E o projeto passa a ser conduzido já a essa altura, de 2011 em diante, por algumas pessoas mais do que capacitadas por dar prosseguimento, atualizar, resolver bug, otimizar, melhorar todo o sistema. E como o Bitcoin funciona, basicamente, desde 2008 até então? A gente já chegou um pouco nesse ponto, né? Quando a gente fala dos sistemas tradicionais, em 99% a gente está falando dos casos de serviços tradicionais, a gente está falando do modelo centralizado. Em contraposição, a gente tem o modelo descentralizado. Antes que alguém muito especificamente fale, essa rede ela é descentralizada e distribuída, tá? Mas vamos simplificar. Temos sistemas centralizados, em que o ponto A para falar com o B sempre vai ter que passar por um ponto intermediário, que geralmente é o provedor do serviço. E no sistema descentralizado, acho que vocês conseguem enxergar. Ó. Aqui tem o ponto A e o ponto B. Passa por um ponto C intermediário. Estão vendo? Se eu retiro qualquer um ponto dessa malha, dessa rede, o que acontece? Nada. Se eu retiro esses dois podem falar por aqui, podem falar por aqui, podem falar por aqui. Claro, essa comunicação ela vai ser milésimos de segundo mais lenta, porque vai ter que fazer um caminho maior. O que acontece quando o juiz do interior do Sergipe, como já foi feito 2 vezes no Brasil, resolve dar uma canetada e tira o WhatsApp do ar? O que acontece com as pessoas que se comunicam pelo WhatsApp? Ninguém consegue. Por quê? Eu falei isso lá atrás. Eu mando a mensagem para ela? Não mando. Eu mando para o WhatsApp. O WhatsApp manda para ela. É um sistema centralizado, né? Então, assim como tudo, aqueles exemplos que eu falei, essa pessoa vai vender um imóvel para essa pessoa, vai passar pelo cartório. Cartório, estou falando uma, tá? Tem vários intermediários, vai passar pelo banco, o dinheiro que vai ser enviado e assim por diante. Nos sistemas descentralizados, as partes, a gente assume que elas se comunicam diretamente entre si. E quando essa rede está, grosso modo, fazendo a mesma coisa, tipo assim, essa rede inteira, ela se presta, como na rede do Bitcoin, a rodar, a dar base, a fazer com que funcione o protocolo Bitcoin, né? Então eu tenho uma rede descentralizada que se presta unicamente a enviar e receber transações de Bitcoin. Eu consigo que mesmo que um nó que esteja integrado a essa rede na forma de um validador, de um confirmador, um minerador, mesmo que, é por isso que eu brinquei, esse nó é americano, caiu uma bomba nuclear aqui nos Estados Unidos. Essa rede vai se reconfigurar a todo momento, como ela se reconfigura, para que as partes consigam sempre falar entre si, independente de todo o resto. Essa é a primeira diferença. A gente hoje
A gente está na transição, né? Não dá mais para eu falar tão separado. Mas a gente está migrando do mundo de hoje, do centralizado para o modelo descentralizado. As tecnologias, num certo sentido, elas sequer têm tanto a ver com o modelo centralizado. Por quê? As tecnologias, quando a gente fala do modelo centralizado, elas simplesmente reproduzem a realidade do mundo físico no mundo digital, né? A maioria das tecnologias, né? Vocês lembram quando tinha aquela coisa... Vocês lembram lá do primeiro iPod? Você tinha que comprar música. Aí a música era muito cara. Se eu comprasse o álbum inteiro, não faz o menor sentido isso. Por que o cara vai te cobrar $1, né? Acho que é para preço padrão no mundo inteiro. Era $1 para comprar uma música lá na Apple, né? Qual o custo de armazenamento disso? A música está na nuvem lá, sabe? Todo mundo pode baixar, o custo da Apple não é $1, é 1 centavo. Mesmo com direito autoral, às vezes embarcado, não ficaria esse custo tão alto. Então, no começo, as tecnologias simplesmente, você pegava a lógica de comprar um CD, pegava a tecnologia e colocava da mesma forma. Vocês lembram o que era ler a Folha de São Paulo no jornal e o que era ler a Folha de São Paulo nos anos 2000, por exemplo, no site? Era a mesma coisa. Mas o meu ponto é basicamente assim, quando a gente fala de tecnologias como a blockchain, elas implicitamente, assim, quase que de forma indissociável, elas carregam consigo novos modelos de negócio.